Bom dia, bom dia. Bora começar nossa live nessa quinta-feira maravilhosa. Hoje é dia de olhar para os ciclos repetitivos e identificar, lógico que para mudar, né? Começou? Comecei, querido. Bom. Tá bom, pede a irmã para te ajudar. Oi, Sônia, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Já vou tirar aqui uma carta sistêmica pra gente. Aqui tá um frio. Me diz se tá me ouvindo, me vendo bem, porque aqui o vento tá que tá, viu? Eu acho que vou até ter que fechar aqui. Vou tirar uma carta sistêmica pra gente começar o nosso encontro. Oi, Ana! Quanto tempo? Seja bem-vinda! Como você está? Oi, Iris, seja bem-vinda. Stephanie, seja bem-vinda. A nossa live de hoje, vou colocar aqui nos comentários. Olha, até já caiu uma carta aqui, com certeza para nós. São pra gente olhar para os padrões que a gente vem repetindo. Muitas vezes padrões de escassez, de falta, de relacionamentos indisponíveis. E como, né, identificar esses padrões e o que fazer para sair deles, né? Que coisa boa! Falei em você, Ana, outro dia desse, contando. Oh, coisa boa! Que bom ter vocês aqui, mulheres. Pronta para começar o nosso encontro de hoje. Toda quinta-feira a gente tem live às 9 horas. Na próxima semana não vou ter, porque vou estar em São Paulo. Depois eu organizo uma outra data, um outro horário pra gente fazer juntas esse movimento. Já compartilha, né, essa live com outras mulheres, porque a maioria de nós, né, tem pessoas queridas que a gente gostaria que avançasse junto conosco, né, que crescesse, que tivesse prosperidade, felicidade, né, em todas as áreas da vida. Eu sempre falo com as minhas alunas da escola que para a gente se sentir completas, nós precisamos estar bem nas 5 áreas da vida, né? Como diz Tony Robbins, nas 5 áreas da felicidade, né? Que é no nosso relacionamento, na nossa vida profissional, né? Na saúde, na espiritualidade e financeiramente. Muitas vezes esses bloqueios, esses padrões que a gente vai repetindo ao longo da vida nos impede de acessar algo mais, né? De ter uma vida plena. E aí, como se fosse uma roda, né? A roda, faltando uma parte, ela não roda com fluidez, né? E daí vem todo o esforço, toda a dificuldade, daí vem os padrões que te fazem viver sempre o mesmo sofrimento, sempre as mesmas dores. E a intenção aqui, já peço permissão a vocês para que eu possa entrar, né, na sua casa, na sua vida. As pessoas só entram na nossa vida quando tem permissão, né? E para fazer o bem, né? Quando a gente dá permissão para que o outro chegue. E essa semana, a semana começou a gente falando bastante sobre espiritualidade, que não tem a ver, mas tem a ver com o nosso tema de hoje. E uma das coisas que eu trouxe para as minhas mulheres lá da escola é que Deus só pode agir na nossa vida quando a gente dá permissão, né? A gente tem o livre-arbítrio. Então, quando a gente decide algo, né? Porque desejar, todo mundo deseja. Todo mundo deseja ter dinheiro, ter um bom relacionamento. Todo mundo deseja realizações, viajar. Quantas coisas a gente deseja, né? Mas poucos decidem. E aí o extraordinário só acontece na nossa vida quando tem a decisão. Esse é o nosso livre-arbítrio. Então já se conecta aí com a sua vida, o que você decide mudar, qual é a chave que falta aí para você entrar nesse cômodo da sua casa, dessa sua casa corpo, dessa sua casa você, né? Porque a maioria das vezes eu falo a gente porque eu me distanciei muitas vezes da nossa casa. É um vigiar e orar,
né? Então já se conecta aí com um caminho de solução, com uma decisão, com algo que você gostaria de viver na sua vida, para que a gente possa fazer esse movimento, né? E que você possa encontrar aqui o que você veio buscar. Bom dia, Tatiana, querida, seja bem-vinda. A primeira carta que saiu, depois eu vou tirar outra. Exercito olhar para o que aconteceu sem julgamentos. Quais são as situações da sua vida, né, que você ainda julga, que você ainda fica questionando que poderia ter sido diferente e que te machuca até hoje? Muitos dos padrões que nós repetimos, né? E quantas vezes você tem situações da sua vida que você já tentou mudar e não conseguiu, que você já tentou, já esforçou, já buscou e não consegue se liberar daquele padrão. E na maioria das vezes é algo que machuca, que incomoda, que dói, que reforça em você uma dor. Qual área da sua vida você acha que precisa de mais atenção hoje? Que você precisa de uma solução? Qual é a situação que você vem carregando, né? Que talvez você precise exercitar, olhar com um novo óculos, talvez sem julgamento. Sem julgamento. Quantas vezes você já se questionou, né? Quantas vezes você já olhou para sua vida e viu que você trabalha tanto, que você estuda tanto, que você se esforça tanto, né? E parece não sair do lugar, se sente estagnada, travada. Quantas vezes você faz de tudo para todo mundo, né? Não sabe dizer não, se sente sobrecarregada, cansada, e parece que não tem solução. Quanto mais você faz, quanto mais você olha, quanto mais você tenta, nada muda. E aí vem o sentimento de cansaço, de fracasso, de estagnação. E eu vou pedir para vocês que, à medida que algo for fazendo sentido, mande aqui um foguinho. Comente aqui chave para eu saber que alguma coisa virou aí em você. E quantas vezes, e essa foi uma das minhas maiores dores. Oi, mãe, seja bem-vinda. E foi o que me fez buscar, né, voltar ao desenvolvimento pessoal, voltar para esse lugar de estudar a mente humana, de estudar os padrões, de estudar o porquê que estava vivendo todas aquelas coisas. Foi a relação com o dinheiro. As pessoas dizem, dinheiro não traz felicidade. Realmente não traz, né? Felicidade é um estado de espírito. Mas a falta dele causa inúmeros problemas nas nossas vidas, conflitos nos relacionamentos, sensação de impotência. E quantas mulheres eu atendo hoje que trazem esse questionamento e depois você põe um foguinho aqui se essa é a situação que você vive hoje, que o dinheiro entra, mas ele não fica, né? Tem facilidade de fazer dinheiro, faz dinheiro às vezes com muito esforço, mas ele não fica. Outras, quantos relacionamentos indisponíveis, né, atrai para a própria vida. Tem o sonho de constituir uma família, tem o sonho de ter um relacionamento sólido, mas só atrai pessoas indisponíveis, né, e repetem sempre a mesma dor. E muitas vezes esse padrão de dor, de abandono, de rejeição, ele se repete nas amizades, nas parcerias, se repete no trabalho, em várias áreas da vida. Outras situações, outros padrões que muitas vezes, né, e eu vejo hoje, né, que
as pessoas repetem, né? E eu já repeti diversas vezes, foi o vício de ficar recomeçando. Sabe aquela sensação, agora vai? Agora vai, porque eu entrei nesse curso, vai trazer a chave que eu precisava, vai trazer o que me falta aqui. Eu sei que só me falta uma coisica de nada. Agora eu sei que vai. Agora eu sei que eu vou mudar minha vida, agora eu sei que vai dar tudo certo, que eu vou... Esse homem que apareceu aqui, ele é diferente. Essa parceria aqui que apareceu, ela é diferente. Agora eu sei que vai dar certo. Esse livro aqui que eu tô lendo, ele é diferente, tá? Agora eu encontrei o que me falta. Quantas vezes você depositou a sua confiança, a sua esperança em algo e foi decepcionada? Seja bem-vinda, Tainá, seja bem-vinda, Luzia. Quantas vezes? E aí você se vê recomeçando. Parece que vai, na hora que vai encontrar a solução, que tudo vai mudar, volta lá na estaca zero. Gente, eu me vi nesse lugar por diversas vezes. Principalmente na questão financeira. Sabe quando você pensa assim, agora eu consegui, eu entendi, eu tenho a chave e agora eu vou ultrapassar esse teto financeiro. E aí você trabalha mais, e aí você se esforça, e aí você entra em contato com o cliente, e aí você corre e faz tudo que tem que fazer. E aí no mês que você ultrapassa, ou é no mesmo mês ou no próximo mês, briga dentro de casa, descontrola com o marido, descontrola com os filhos, eletrodoméstico que quebra, é carro que estraga e você volta lá para a estaca zero. Às vezes você acha que encontrou uma parceria, né, algo que vai te levar para o próximo nível e você repete de fato a mesma dor. E o que aparecia ser oportunidade não é. Eu falo com os meus alunos da escola, olha, nem toda oportunidade é oportunidade, viu? Muitas distrações surgem na vida em forma de oportunidades que são apenas para te desviar dos seus sonhos, do seu foco. E uma das coisas que vocês podem pegar papel e caneta e anotar, né, que mudou o jogo aqui para mim, é duas coisas bem positivas. Primeiro, você entender o que é inegociável para você. Quais são os seus valores? O que é inegociável para você? E segundo, quais são os seus sonhos? Porque quando, gente, a gente vive uma repetição de dor, de sofrimento, de problemas nos relacionamentos, de problema financeiro, é como se a gente não tivesse a permissão de sonhar. É como se realizar sonho fosse algo impossível, inacessível. Inacessível. E aí, quando você vê, você já não sabe mais nem qual é a sua comida preferida. A dor é tanta, a repetição do problema é tanto que você já não lembra mais quais são os seus sonhos. E você toma decisões, escolhe caminhos que vão te trazer ainda mais dor e sofrimento. Ainda mais dor e sofrimento. E eu conheço esse lugar, viu? E eu sei que ele dói. E eu sei que a frustração, a sensação de impotência, ela machuca demais.
Deixa eu só ver o que a criança tá falando aqui. Esse chá não é novo não, filho. Você não pode beber. Não, não é não. É de ontem, tá? Tem uma criança passando mal aqui essa semana. Então, mulheres, toda dor que a gente não cura, ela se repete. Ela se repete na nossa vida. E enquanto a gente, como diz a frase, não exercitar, olhar para tudo que aconteceu sem julgamento. Porque todas as vezes que você fica presa, olhando para o passado, remoendo as dores que te aconteceu, você está criando o seu futuro totalmente previsível, igual ao seu passado. Porque uma das coisas que a gente precisava tatuar na pele é entender que o nosso cérebro não sabe a diferença de imaginação e realidade. E essa é outra chave poderosa de mudança de vida, viu? Seja bem-vinda, Marcela. Outra chave poderosa para mudar a sua vida. O seu cérebro não sabe a diferença se você está vivendo ou se você está imaginando uma situação. Então, todas as vezes que você está remoendo uma dor que te aconteceu no passado, para o seu corpo, para o seu cérebro, você está vivendo a situação novamente. Novamente. Então, todas as vezes que você sente e lembra daquela situação que você se sentiu rejeitada, abandonada, você está liberando no seu corpo hormônios. Isso faz substâncias. Isso faz com que você fique viciada nesse sofrimento. E aí o natural para você é isso. E como o nosso cérebro, ele foi criado, vamos dizer assim, de uma forma bem, bem simplória. Ele foi criado para te proteger. Então, quando você estiver perto de uma situação, né, e às vezes é uma grande oportunidade para sua vida, é uma grande oportunidade financeira, um relacionamento. Mas toda vez que você tiver algo, né, próximo de algo que porventura, por um sinal, possa despertar um gatilho negativo em você, ou você vai lutar, vai preparar para lutar, ou vai fugir, ou vai congelar. Não tem como muitas pessoas falam assim comigo: Simone, eu sei o que fazer. Eu sei o que fazer. Mas eu não consigo fazer. E talvez, só talvez, o seu sistema nervoso esteja congelando para te proteger. E aí você sabe o que tem que fazer no trabalho, você sabe o que tem que fazer na sua empresa, mas não consegue fazer, porque o caminho conhecido, talvez, do seu cérebro, da programação que você recebeu, foi um lugar de escassez. E como que eu vou ter na minha conta bancária todo esse dinheiro, sendo que o caminho natural é a escassez? O que eu aprendi, o que eu vi, o que eu senti, é que dinheiro não traz felicidade. O seu cérebro sempre vai buscar aquilo que lhe é familiar. Familiar. Por isso que muitas vezes é tão difícil mudar algo. Porque talvez você não tenha as ferramentas certas, o conhecimento certo, a didática certa para mudar algo na sua vida e manter. E daí vem, talvez, a dificuldade de emagrecer, já reparou? Emagrece rápido, daí a pouco engorda de novo, daí a pouco emagrece, daí a pouco engorda de novo. O que está por trás dessa dor?
O que está por trás desses problemas financeiros que lhes são repetitivos? Qual é a programação que você recebeu? O que está por trás, né, desses relacionamentos com pessoas indisponíveis, que sempre terminam muitas vezes em dor, em traição, em rejeição? Lembra que o que a gente não cura vai repetir? E me digam se está fazendo sentido aqui para vocês, porque eu amo esse tema, viu? Então a gente pode passar o dia inteiro aqui falando sobre, mas não é isso, né? Daqui a pouquinho a gente termina aqui. Me diga se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão conseguindo acompanhar ou se está confuso. Comentem aqui para eu saber se teve alguma chave até agora. Podemos seguir? Me digam que está fazendo sentido aí para vocês. E aí, talvez você, a primeira fase, né, da nossa vida, os primeiros 1000 dias. Ah, que bom que está fazendo sentido. Obrigada, querida. A primeira fase da nossa vida, né? Vou falar da primeira fase da nossa vida que vai ser mais fácil, porque senão nós vamos escrafunchar muita coisa aqui, né? Vamos falar da nossa primeira infância, que são os primeiros 1000 dias da nossa vida. Até os 3 anos de idade, é como se a gente fosse um terreno limpo. E tudo que a gente vai vendo, presenciando, tudo que a gente vai percebendo através dos nossos sentidos, tudo que a gente vai escutando, vai formando o alicerce da nossa vida. Ali é uma construção, é o prédio da sua vida. E aí, nesse prédio da sua vida, tudo que você escutou lá na sua primeira infância, do 0 aos 3, se tornou a fundação. Peraí. Estão me ouvindo? Recebi uma ligação aí, não sei se está ouvindo. Consegue ver aí que a Cássia está ouvindo? Não sei o que deu. Voltou? Aí eu esqueci de colocar no modo avião e recebi uma ligação aqui, por isso que cortou o áudio. Então vamos voltar. Imagine que a sua vida é um prédio bem grande. Então do 0 aos 3 anos... Você está lá no terreno e do 0 aos 3 é a fundação. Então, tudo que você ouviu nessa fase, né, a criança não tem filtro. Então, tudo que ela viu, que ela sentiu, que ela presenciou, que ninguém falou, mas às vezes ela viu no olhar da mãe a tristeza, porque como ela não tem a parte do cérebro que regula as emoções, quem é responsável para regular as emoções da criança é a mãe. Então, às vezes, a mãe estava ali se sentindo sozinha, estava com medo e a criança percebe isso tudo. É igual um gravador. E aí, depois, tem a segunda fase, né, que é da nossa, até os 7 anos, né? A gente não tem filtro, então tudo que nos falam é verdade absoluta. E o que isso tem a ver com os ciclos de dor que você repete na sua vida hoje? Tudo. Porque você tem memórias que você lembra. Tem situações da sua infância que você lembra. Tem situações da sua infância que você não lembra. Que são memórias que são implícitas. Dificilmente você vai lembrar de algo do 0 aos 3 anos, a não ser que foi um impacto emocional muito forte. Dificilmente se lembra. Só que o que você não lembra está aí, gravado no seu corpo. É a sua programação, é a fundação do prédio da sua vida. E talvez lá na sua infância, você presenciou a sua mãe sofrendo no relacionamento dela. Tô chutando, tá, gente? Vou chutar um monte de coisa aqui.
E aí tudo que eu vou falando, você vai pensando na sua infância. E talvez você possa lembrar de como era o relacionamento do seu pai e da sua mãe. Eles brigavam por dinheiro? Como era a relação deles com o dinheiro? Como era a relação deles com o dinheiro? Era abundante? Ou você viveu estágios de muito altos e baixos, né? De muitas percas, que às vezes, né? Tem gente que tem medo de empreender hoje, mas é porque viu o pai empreender e quebrar diversas vezes. Então, na cabeça dessa adulta que foi formado lá na infância, não é seguro empreender. Por isso que é quase um parto fazer a empresa dar certo, tirar um projeto do papel. Porque por trás disso tudo, das ações, que é o que você vê, que é os resultados da sua vida, existe essa fundação. Existe essa dor. Seja bem-vinda, Rosimara. Às vezes, por trás dos relacionamentos, né, que você repete hoje, tem um padrão que você viu das mulheres da sua família, que era um padrão de muitas vezes ver traição, delas falarem que homem não presta, que não pode confiar em homem, que você tem que fazer de tudo para não depender. E aí você casa e não consegue confiar. E aí você arruma um relacionamento e não quer depender de forma alguma. E aí muitas vezes a criança viu que não podia. Viu o sofrimento ali da mãe, a correria do pai. Não podia dar trabalho. E aí cresce a fazedora que não pode pedir ajuda. Ou às vezes aprendeu que só recebia atenção. Quantas crianças trabalhavam tanto e eram vistas quando fazia algo? Quando arrumava a casa, como cuidava do irmão, quando lavava roupa. E aí cresce e aprende que só é boa quando faz. E aí entra num lugar de desequilíbrio, porque só sabe fazer, não sabe receber. Aprendeu que receber amor é fazer pelo outro. E aí, se você viu toda dor, toda a escassez financeira, briga por conta de dinheiro, você ouviu que dinheiro não dá em árvore. Sabe a ferida da traição? Existem as feridas emocionais. Sabe aquele famoso, na volta eu compro? Na volta eu compro. Na volta a gente vai lá. E a volta não existia. A criança se sentiu traída ali. Eu não posso confiar nas pessoas porque elas prometem e não cumprem. Olha, que coisa. E quais são os padrões que você está vivendo na sua vida hoje? É dificuldade de receber? Você está presa num padrão de relacionamento? Está presa num patamar financeiro que não avança? E não é um diagnóstico sobre você, né? Cada criança, cada ser humano tem seu contexto e percebe a vida de determinada forma. Então não é um diagnóstico sobre você, mas é um caminho de possibilidades. São muitas possibilidades que te fazem hoje, na vida adulta, reproduzir o que você aprendeu na infância, que é o caminho conhecido do seu cérebro, que é o caminho neural conhecido do seu cérebro. Então, a cada vez que você vem para uma live como essa, que algo faz sentido, eu sempre brinco com as meninas da escola, bebe água. Eu sempre brinco com as minhas clientes do individual, bebe água. Porque você está criando novas conexões neurais.
Por isso que o ambiente que você está, ele importa. As pessoas que você está, importa. O que você presencia, o que você vive, importa. Porque a ciência hoje nos mostra, prova que o ambiente molda suas células. Então a tendência é que você busque para a sua vida de adulta hoje o padrão conhecido do seu cérebro, que é o padrão que você viveu lá na infância. Então, se eu percebi que eu não podia confiar nas pessoas da infância, lá na infância, eu atraio para minha vida de adulta pessoas com as quais eu não posso confiar. Se eu não aprendi a receber amor na infância, se eu aprendi que eu sou boa como eu faço, eu vou atrair para minha vida pessoas que me exploram. Entende como é uma repetição de padrão? Seja bem-vinda, Marcele, querida. Seja bem-vinda, Júnia. Seja bem-vinda aqui. E volto a repetir. Talvez você tenha memórias aí que você não lembre, mas que estão direcionando a sua vida hoje. Que fazem com que você tenha inúmeros comportamentos de autossabotagem. Eu não gosto muito de falar autossabotagem, mas comportamentos que não estão alinhados com o que você gostaria de viver. E aí, sem contar nas lealdades familiares. Nós estamos falando aqui só da parte neurológica, né? Só o que a neurociência prova. Mas sem contar, né? Porque você tem crenças que são muito profundas, que são lealdades familiares. E tem uma frase que eu gosto muito que diz que até que você se torne consciente, o inconsciente vai governar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Eu lembro na infância o povo falar, a minha sina. A minha sina é essa, a sina do fulano é essa. Olha lá o fulano, ele bebe igual o avô dele era assim. Olha lá o fulano, ele não tem sorte, né? Igual o pai dele, igual a mãe dele. Não tem sorte no amor. Será que é mesmo questão de sorte? E aí, gente, eu falo que é igual dirigir carro. Quem dirige carro sabe que tem um ponto cego ali. Tem um ponto do carro que é um ponto cego que a gente não consegue ver. Assim é na nossa vida, assim são os padrões. Às vezes a gente tem pontos cegos que conscientemente você não vai conseguir ver, você não vai conseguir resolver sozinha. E às vezes você pensa assim, agora eu resolvi a situação com a minha mãe, agora tá tudo ok. Daí a pouco você encontra mais uma coisa para resolver. Porque foram anos construindo, pensa, anos construindo quem você é. Foram anos fazendo aquela fundação. E depois na sua adolescência foram anos reforçando talvez uma dor. Eu lembro que eu era uma adolescente que eu tinha muitos amigos, mas eu me fazia necessária. Por quê? Porque eu tinha aprendido que receber amor, que eu sou amada quando eu faço. E desse lugar eu aprendi um grau de exigência absurdo. E muitas vezes desse lugar de exigência veio o perfeccionismo, que você acha que tem que estar tudo perfeito para você fazer. Só vou fazer quando tiver isso, isso e isso. E sempre tem uma desculpa. Ou é a roupa, ou é um curso que tá faltando. Se não tiver perfeito, eu não faço.
Outra. Hoje, na hora que eu acordei, Maria Clara, eu me lembrei de uma situação, né? Porque a gente acordava lá em casa ouvindo sertanejo, tá? Outra hora com a mãe chamando, como é que você já tá atrasada? Levanta, menina, correndo, você vai perder a hora. E eu lembro, gente, todo dia eu acordar atrasada pra ir pra escola. E eu morava muito perto da escola. E eu saía correndo todo santo dia. E aí parece que não tem sentido com um padrão repetitivo, mas tem. Na minha vida adulta, eu acordava correndo todo santo dia. Todo santo dia acordava correndo. Com aquela pressão, com aquele estado de susto, estado de alerta. Todo dia. E até hoje eu preciso me vigiar. Eu precisei treinar o meu cérebro a acordar com calma. Mesmo depois que eu já faz 6 ou 7 anos, não sei, que eu não trabalho mais de carteira assinada. E aí, foi até hoje, às vezes eu acordo assustada, que perdi a hora. E às vezes, como eu acordo e eu não pego o celular, às vezes eu dou um toque nele ali só pra eu saber as horas. E aí me vem aquele alívio. Ai, graças a Deus. E aí eu preciso falar pra mim mesma, você tá correndo de quê e por quê? Você tem que bater ponto aonde? Porque o nosso corpo, ele fica viciado. Viciado. E qual é o comportamento aí que você já tentou mudar e não conseguiu ainda? Já virou alguma chave aí na sua cabeça? Converse comigo aqui. E é muito sério, gente. A gente tem crenças ainda mais profundas, que são as lealdades familiares. Que muitas vezes, por amor às mulheres, aos homens da sua família, você fica preso na escassez, você repete o padrão de relacionamento. Sabe? Já atendi casos de... às vezes você nunca ouviu falar, nunca viu bisavô, tataravô. Nunca viu. E carrega o sentimento dele. O sentimento de abandono, de rejeição. Escolhe profissões, né? Eu brinco que a gente não é livre nem para escolher profissão. Escolhe profissões com base na dor. Pois é, né, Marcele? E é um vício, gente. É como se fosse mais forte que a gente, né? Como se fosse, não, é mais forte que a gente. E até hoje. Aí o que eu precisei treinar? Acorda. Ô, João, o que foi aí? Meu Deus, vai quebrar meu troço. Meu troço de cachear cabelo, já deu um tombo nele agora. Eu acordava, eu ainda preciso treinar, né? Acorda, não pega no celular, que isso é outra coisa, tá, gente? Existe o inconsciente coletivo, né? Consciente coletivo. E aí, se você já acorda olhando para as notícias, se você já acorda lendo seu WhatsApp, a primeira hora do seu dia, a mais importante, é a que vai direcionar toda a energia do seu dia. Se você não sabe intencionar o seu dia, se você não consegue conectar, visualizar, intencionar com um sentimento positivo, você vai ser arrastada. Vamos dizer assim, por essa energia coletiva. Arrastada. E aí é uma decisão. Nós começamos a live de hoje falando sobre decisão. O quanto você está disposta, né? É um exercício que eu sempre faço. Como você
vai visualizar como você deseja que esteja sua vida daqui 5 anos. Como você vai se sentir se a sua vida daqui 5 anos for exatamente como é hoje? Você vai se sentir o quê? Realizada ou frustrada? Lembra da colheita, do plantio? Tudo que a gente planta hoje, se eu escolho mudar a minha vibração hoje, porque eu atraio para mim situações em conformidade que estão alinhadas com o meu campo eletromagnético, que vem dos meus pensamentos, sentimentos, emoções, que vão se transformar no resultado. O resultado é só aquilo que eu vejo, mas o que está por trás do resultado, que é o financeiro, relacionamento, minha espiritualidade, minha saúde física, o que está por trás disso? Então, o que você vai plantar hoje vai ser a sua próxima colheita. É o que você vai colher. A gente só muda algo na nossa vida com a decisão. Decisão. Então, como você vai se sentir? Né? Vai estar sentindo daqui 5 anos se nada mudou, tá tudo exatamente igual. Às vezes é frustração. Às vezes é impotência. Tomara que seja alegria. Tomara que seja. O João é uma figura. O tal de João, minha filha. Como diz Padre João, tem certeza, Simone, que você vai colocar João? João é terrível. São muito amorosos. Mas são ligados, né? E o João, toda vez que eu olho pra ele, gente, tem tudo alinhado com tudo isso que eu tô falando com vocês. A gravidez do João foi uma gravidez de estresse, de preocupação. Em 2014, a nossa lavoura tinha acabado com o gelo. Em outubro de 2014. E aí veio um campo de incerteza, né? Foi 27 de outubro de 2014 que a chuva de gelo acabou com a nossa lavoura de café. Né? Café, ele leva 6 anos praticamente para pagar os custos, né? E aí a gente estava no ano que a colheita, que ia ser a primeira colheita. Então, para quem não sabe, eu sou produtora de café. E aí, em 2014, veio a chuva de gelo e acabou com a nossa lavoura. Em 27 de outubro, né? 24 de novembro, eu descobri que estava grávida do João. E eu lembro exatamente que eu falei com meu marido assim, a única coisa que me deixa triste é que a gente tinha planejado ter um outro filho e nós não vamos poder. Menos de um mês depois, estava eu grávida do João. E aí o João, ele é ligado. Ele tá sempre buscando uma solução. Ele tá sempre buscando uma estratégia, uma solução. Ele já pensa em empreender, porque vem dessa gravidez de medo e falta. Então a gravidez, a forma como você foi gestado também importa e impacta. Mas bora terminar essa live, meus amores, porque senão eu vou falar o dia inteiro. Alzira, querida, seja bem-vinda aqui. Vou convidar vocês, eu tô com um grupo lá no WhatsApp, onde tô trabalhando um novo ciclo, a quebra da escassez. Depois, se você quiser participar, me manda aqui um eu quero, é gratuito, para você receber, né, exercícios, para você receber conteúdos, porque a gente muda algo quando a gente tem consciência, né? E aí a carta, gente, para encerrar aqui, ó. Vai ser um prazer imenso ter vocês lá comigo. 2 cartas bem maravilhosas que diz: agora está tudo bem e agora eu posso seguir adiante. As escolhas que você faz hoje importam. Importam. O que você escolhe plantar hoje na sua vida importa. É o que vai se tornar o resultado daqui 5 anos. Tá bom? Me diga aí se valeu.
É isso aí, a gente precisa sonhar, né? Olhar para os padrões, trazer novas conexões neurais para realizar os sonhos. Me digam aí se valeu essa live, quanto valeu aí para você. Se você fosse pagar um valor por essa live, qual valor seria? Pra gente acostumar a olhar pro dinheiro, né? Que bom que valeu. Que vocês tenham um dia muito abençoado, muito iluminado, que o Espírito Santo derrame sobre você, sobre sua vida, todas as graças e bênçãos. Que você escolha fazer novos plantios, né? Aproveite o livre-arbítrio que você tem para o bem. Que Deus abençoe, ilumine. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada pela presença de vocês. Sou muito grata por ter vocês aqui, tá bom? Muitos beijos. Deus abençoe. Que seja uma quinta-feira bem iluminada. Almoço pronto, né, Tatiana? Porque roça é assim, minha gente. Já tá na hora de almoçar. É sobre isso. Um beijo, amadas. Deus abençoe. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Amo vocês. Vocês têm um lugar muito especial no meu coração. Muitos beijos. Tchau, tchau.